Continuamos en Vigo e por hoy tempo para falar da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Comezamos o programa falando precisamente da Cimeira Hispanolusa de Vilarreal, con esa escala en Salamanca para facer un guiño tamén a parte española. Recupérase, retómase a Cimeira Hispanolusa, que é un paso moi importante tendo en conta que ano pasado non houbo, a ver se os acordos son importantes para Galicia, para o norte de Portugal, en definitiva para as relacións entre España e Portugal. Co tema das infraestructuras, o goberno portugués facendo os deberes, o goberno español imos ver se fai os deberes, por exemplo, nesa conexión ferroviaria entre Vigo e Porto, esa modernización precisa. Dúas persoas que coñecen moi ben o que son as relacións entre Galicia e norte de Portugal. Podemos falar de dous pais, precisamente, desas relacións, de estreitar lazos, de ser capaces tamén de facer políticas comuns, de facer esquecer, como pedía algún presidente de Cámara Municipal nas vísperas desta cimeira, a ver se somos capaces de facer unha verdadeira cimeira hispanolusa e que desaparezcan os efectos fronteirizos. Pois estes dous invitados que temos aquí con nós fixeron moitísimo para que desaparecesen esas fronteiras, esas zonas tamén que estábamos acostumbrados a elas. Manuel Pérez foi alcalde de Vigo, foi eurodiputado e foi tamén un dos impulsores do Eixo Atlántico. Manuel Pérez, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E Fernando Gómez foi alcalde de Porto, foi ministro, foi eurodiputado, actual vicepresidente do Porto, tamén unha das grandes potencias que temos na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Fernando Gómez, moitísimas grazas por vir, benvido. Dúas persoas que fixeron moito polas relacións entre Galicia e norte de Portugal, por establecer eses cimentos. Non sei que agardan desa cimeira hispanolusa que se reactivara despois dun ano en que non houbo cimeira hispanolusa, señor Gómez. Sim, nem sempre as relações entre Portugal e Espanha refletiram as necessidades dos povos. Isto tem sido sempre muito dependente da qualidade dos governantes, muito mais do que das necessidades que existem para as populações. É verdade que os problemas continuam a existir, muitos têm sido resolvidos, também é certo, muitos têm sido resolvidos, mas há um conjunto imenso de coisas para resolver. Eu creio que neste momento existe capacidade política por parte dos líderes dos governos para darem os passos que falta a dar em frente. Já não estamos no tempo dos pacotes financeiros que apoiam as infraestruturas, os pacotes de LOR 1 e de LOR 2, os fundos estruturais mais virados para as infraestruturas, mas é verdade que os governos hoje têm uma capacidade de realização que não tinham na altura, porque vínhamos da integração europeia, tínhamos de dar imensos passos na integração pela via administrativa, pela via da legislação, pela via da integração. Numa Europa sem fronteiras era muita coisa e agora podemos concentrar-nos em fazer aquilo que falta. Eu espero que esta cimeira tenha bons resultados práticos, porque cimeiras, cumbres, com resultados escritos muito bons e depois na prática quase nada aconteceu, é o que tem sucedido nos últimos tempos. Sí, a verdade é que sí. Que espera, señor Pérez, desa cimeira hispanolusa que, como ben apuntaba o señor Gómez, a de Bayona foi eso, non? Imos facer, pero non se fixo, non? Sí, isto, dada a referencia que se fixo antes o fútbol, recorda aquelo de sempre andas dicindo po ano que ven e chega outro ano e pasa tamén, non? Bueno, pois un ten a esperanza de que as cousas se fagan, é dicir, non é só ter un presuposto, logo hai que executalo, porque o papel soporta todo, pero sobre todo desde o ámbito da cidadanía, desde o ámbito do que representa o Eixo Atlántico. Fernando foi un dos fundadores, foi sin duda o ideólogo, eu fun un continuador, penso que un apoio de algún xeito, pois vai ser moi importante tamén a presión da sociedade para exixir que esas declaracións, esos acordos, todo eso que se redacta, se pon por escrito como consecuencia da cimeira, despois a cidadanía este a exixir o seu cumprimento. Se non,
serían palabras, Claro. palabras. E como foi ese traballo? Un dos autores intelectuais precisamente do eixo atlántico da Eurorregión Galicia Norte de Portugal. Hai 25 anos non sería nada sinxelo, señor Gómez, apostar por esta confluencia de colaboração, de ideias. Na altura já existia uma geminação entre as cidades do Porto e Vigo. Estavam geminadas e, portanto, havia uma ligação muito ténue, muito frágil, antes de 1989, antes de eu ter ganho as primeiras eleições. Uma dos primeiros passos que eu entendi dar foi realmente entre o norte de Portugal e a Galiza. Há uma proximidade cultural, económica, tremenda, e o meu primeiro passo foi aproximar, foi fazer funcionar, pôr a trabalhar essa geminação. Era presidente da Câmara na altura o Carlos Príncipe, que, quando eu cheguei ao município do Porto, e foi das minhas conversas com o Carlos Príncipe, centradas na geminação e na necessidade de alargar esse contacto a outras cidades, que surgiu a ideia de uma organização que pudesse congregar as principais cidades, e estabelecemos uma rede de cidades que fizesse, que ajudasse a acabar com as cicatrizes da história. As cicatrizes da história, que eram as fronteiras. Nós vivemos sempre de costas voltadas, mas, digamos, o epicentro foi Porto e Vigo, porque havia uma geminação, porque do lado de Espanha, naquele momento, na Galiza, estava o Carlos Príncipe, que também tinha a mesma ideia de reativar a geminação com o Porto, e a partir daqui destas conversas surgiu a ideia de um alargamento de um espaço que fosse congregador das vontades dos municípios. Ainda por cima, esse era um dos desiderados, era um dos desígnios fundamentais da União Europeia, com a criação das Eurorregiões, com a criação da Europa Sem Fronteiras, o Tratado de Maastricht e o aparecimento do Comitê das Regiões. Portanto, este passo inicial foi estar em cima dos acontecimentos que nos eram ditados pela própria Europa. Claro, que agora parece un pouco impensable, non, señor Pérez, leer moi ben o que era un pouco a esenza da Unión Europea e que se fixo hai 25 anos e que vostede tamén contribuiu, non? Sí, naquel intre había unha situación claramente distinta da que atopamos hoxe en día. Curiosamente, sempre o social vai por diante do institucional, e isto representaba que houvese xa enormes relacións de tipo social, relacións económicas, empresas portuguesas traballando na Galicia ou en España, e empresas galegas traballando, en fin, sobre todo na área norte de Portugal, desde o Douro hacia arriba. Faltaba xustamente ese instrumento institucional que, ademais de axudar a eliminar outras fronteiras, tamén iba a colaborar, iba a axudar a eliminar, a superar as barreiras intelectuais, as barreiras culturais. O venres estuve en Portugal, en Braga, concretamente participando nunhas xornadas sobre a descentralización ou a regionalización, se se quere. E cando íbamos, un dos acompañantes me decía: oye, isto é Galicia. Dixe, eu non conozco moito Portugal, era unha persoa da Coruña, dixe, eu non conozco moito Portugal por o miúdo, pero isto é Galicia. Eu lle contaba, dice, mira, aquí hai un pobo que se chama Paradela, e outro que se chama Outeiro, outro que se chama Cima de Vila, e para facer honra ao lugar onde eu nacín, este outro chamase Agándara, ou as Gándaras. Que quere decir? Que, en todo caso, ademais de recoñecer a situación desas relacións, había que ter algún tipo de organismo. Logo, no ámbito da globalización, no ámbito da mundialización, non se podía esquecer que nós estamos en a periferia. Dentro da periferia do fenómeno global que representa a Unión Europea, era preciso dotarse de instrumentos que fixesen oír a nosa voz en Bruselas. O eixo atlántico, xa que logo foi un dos instrumentos que serviu e sigue a servir para que nun ámbito xeográfico tan amplio como a Unión Europea se faga sentir a voz
deste recuncho que fai Galicia e o norte de Portugal. Agora temos unha persoa que coñece moi ben o señor Gómez, José Mourinho, cando chegou con Manchester, comentou: eu aquí estou como na miña casa porque non sei onde comeza Portugal e onde empeza Galicia, non? E tamén temos alcaldes ou presidentes de Cámara Municipal reivindicando o tren, a modernización do tren, a conexión da saída sur, o alcalde de Braga, Ricardo Río, o alcalde de Viana, o noso AVE a Madrid, cousas que non sei se quería preguntarlles se neses arranques do eixo atlántico non sei que lles decían cando vostedes plantexan esa idea hai 25 anos, se un pouco como Asterix e Obelix están todos estes romanos, ou non sei, señor Gómez, como foron eses principios para despois xa poder agora ver como hai alcaldes galegos reivindicando cousas para Portugal e alcaldes de Portugal reivindicando infraestructuras para Galicia. Essa é provavelmente a maior virtude desta ligação Galiza-Norte de Portugal. Mas o Manuel há pouco falou numa situação que foi fundamental para nós unirmos esforços, e que foi a Galiza e o Norte de Portugal, quando da adesão à União Europeia, eram duas das regiões mais pobres de toda a Europa. De toda a Europa. E, portanto, num momento em que a Europa ia colocar fundos estruturais que eram negociados pelos governos, diretamente pelos governos nacionais, hoje, felizmente, já não é bem assim. O Comitê das Regiões tem hoje um papel importante, mas na altura não tinha. No caso de Portugal, a questão era muito mais grave, muito mais importante do que do lado de Espanha. A Espanha tinha uma região, tinha órgãos regionais eleitos, um poder político próprio na Galiza, liderado por um grande homem que era o Manuel Fraga Iribarne. Do lado de Portugal não havia regiões. Do lado de Portugal o que havia era um governo central que negociaria tudo e distribuiria internamente como muito bem lhe aprouvesse. O que nós tínhamos era uma comissão de coordenação regional, que eram funcionários, altos funcionários do Estado, designados pelo Poder Central e, portanto, devendo obediência aos ministros correspondentes. Portanto, do lado de Portugal não havia poder político que não fosse dos municípios para poderem, de alguma maneira, ser interlocutores. E, portanto, esta ligação foi muito importante para Portugal, porque lhe permitiu criar um lobby e ter uma voz transfronteiriça que reivindicava simultaneamente para os dois lados as grandes resoluções dos problemas regionais. E isso foi muito importante naquela altura, muito importante. Manuel, queria apuntar vostede algo disto? Simplemente para decir que naquel intre, con Fernando Gómez, que eu era o vicepresidente, por estas razóns da historia, pero que eu nunca entendín como vicepresidente, senón sempre como copresidente durante os 4 anos que eu tuve a opción de a posibilidade de facer cousas. Tiñamos clarísimo os obxectivos que tiña que facer, os que respondía o eixo atlántico. Tiña que ser un lobby, por suposto, transparente, pero un instrumento de presión, claro, contundente, decidido, non só en Bruselas, tamén en Madrid e en Lisboa, porque a relación justamente non tiña que ser establecida solamente en Madrid e Lisboa. Nós temos que defender o saber facer xugar e darlle forza ao local dentro do nacional, ou se quere, do europeo. En segundo lugar, tiña que ser unha especie de axencia impulsora de ideas. Desde logo, dentro desas ideas está a primeira, que é mellorar as condicións de vida dos veciños, dos habitantes desa eurorregión. E logo, tamén lograr o afecto, a adhesión, o cariño da populación, dos cidadáns, por a institución, para que a institución este moito máis fortalecida, evidentemente. Eu penso que en esa línea foi na que traballamos. Había situacións que non deixaban de ser pintorescas. Eu, na miña etapa no Senado, fixen unha pregunta con ánimo de que se correxira, era sobre o roaming, é dicir, como a un veciño... Estamos na conta atrás, señor Pérez, xa 15 de xuño, xa está aí. Como llevamos a un veciño de Tui ou de Caldelas de Tui ou de Goián ou da Guarda
lle vai costar moito máis falar con Valença ou con Porto ou Viana do Castelo do que lle costa a un de Zaragoza falar con Madrid. En fin, hai unha serie de cousas que son a veces pequenos detalles, pero detalles de moita trascendencia. E logo, por suposto, a vertebración, da que xa falou antes Fernando, vertebración en infraestructuras que temos que pensar xa en que pase a ser xusto de redes de transporte. E houbo moito máis que traballar en Lisboa, en Madrid ou en Bruselas, señor Gómez? A hora de convencer, isto é unha realidade, o norte de Portugal e Galicia, ou ten que ser unha realidade? Nos dois centros nacionais e em Bruxelas, simultaneamente. Felizmente, nessa altura, estava como diretor-geral da política regional um basco, o Eneco Landaburu, um grande senhor, e que compreendeu muito bem os problemas dos dois lados da fronteira para que não houvesse fronteira. Entendeu isso muito bem. E nós tivemos muitas vezes contactos com o Eneco Landaburu e, de alguma maneira, o lobby também serviu para influenciar as decisões de Bruxelas no sentido da elaboração dos seus próprios regulamentos. Claro. Ou seja, surgiu depois legislação que, de alguma maneira, privilegia as redes de cidades transfronteiriças. E isso já no seio da Euro-região. Tudo isto são um conjunto de novas visões da Europa e o tal lobby de que falava o Manuel acabou por produzir os seus efeitos, sim. Produziu seguramente os seus efeitos, influenciando, mas no caso de Portugal, no caso do norte de Portugal, os problemas foram muito mais graves para resolver internamente com o poder de Lisboa do que propriamente com o poder de Bruxelas. Claro. O poder de Lisboa era muito mais intransigente, muito mais centralista e achava que a gestão dos fundos tinha que passar necessariamente e exclusivamente pelo poder nacional. Sim. E era um sacrilégio que municípios pudessem agora, era um pecado mortal que os municípios pudessem agora interferir naquilo que entendiam fazer o governo nacional. O primeiro-ministro da altura era Cavaco Silva, que era um centralizador nato, e abandonou a política sendo centralizador, sendo centralista. Pelo menos foi genuíno até ao fim, mas realmente foi um tempo muito difícil, de tal forma que nós nunca tivemos, nesse tempo do Eixo Atlântico, uma participação do Primeiro-Ministro de Portugal. E tivemos do Sr. Presidente da República. Quem nos ajudou muito nessa altura foi Mário Soares. Que com quem nós fazíamos o bypass, digamos assim, ao Governo de Portugal. Em Espanha, tenho que reconhecer que isso foi bem diferente. Não sei contar as vezes que o Eixo Atlântico se reuniu com Manuel Fraga Iribarne, fosse em Santiago, fosse em Vigo, fosse em Ourense, fosse em Ponte Vedra. Sempre ele esteve disponível para participar nas atividades do Eixo. E isso, portanto, dava uma enorme credibilidade perante o Poder Central em Madrid. Sem dúvida. Com quem estivemos algumas vezes, sim, mas aí era diferente. En Madrid, señor Pérez, porque seguimos un pouco con esas por exemplo, anécdota. Otero de Sanabria, parada. Bueno, unha parada para non sei cantos habitantes, non. É a parada para tras os montes, Alto Douro, agora que se vai facer en Vilarreal, a Cimeira Hispano-Lusa. Segue habendo en Madrid moito que picar, aínda moita pedra que picar. Dende a súa realidade tamén, que estivo vostede ali loitando moito. Que sigue habendo moito que picar, pero en todo caso sí que hai que facer honra e louvanza a dúas persoas que citaba o Fernando. O Mario Soares. Mario Soares e Manuel Fraga, desde posicións ou ideolóxicas ou políticas ben distintas, tiñan unha entrañable relación. Eu recordo, Mario Soares na época era diputado, cando eu estuve no Parlamento Europeo, cada vez que nos encontrábamos decíame: galego, como vai don Manuel? Pero dito esa pregunta que non é un compromiso, que ve feita con moito cariño, con moito afecto. Aquí nós tuvemos esa ventaxa importante porque Fraga, a ver como digo, amaba Portugal, e as cuestións de Portugal, a relación Galicia-Portugal, Galicia norte de Portugal, o Eixo Atlántico, preocupabanlle enormemente, estaba sempre facendo preguntas, en fin, facendo sugerencias, mesmo dando instruccións. Claro. Señor Gómez, non todo foi un camiño de rosas. Que pasou en Saullau de Porto, que tivo vostede que convencer a un señor Pérez, ou Manuel Pérez, un pouco falarlle do tema do Eixo Atlántico? Como foi esa conversa ou esa entrevista? A ver.
Digamos, de alguma forma, eu creio que não foi difícil chegarmos rapidamente a um enorme consenso. O grande momento popular na cidade do Porto são as festas de São João. Sim. Ali não há hierarquias, as pessoas são todas iguais e se os políticos não tiverem, se estiverem em boa sintonia com o povo, andam na rua com eles sem qualquer problema. Só mesmo quem não consegue estar em sintonia com o povo, claro, é que aproveita para não sair nesse dia, porque senão pode ser muito bem tratado. Mas geralmente é-se muito bem tratado. E eu convidei o Manuel para ir com a esposa passar lá uma noite de São João no Porto. E naquela descontração toda, naquele ambiente eufórico, popular, alegre, bem disposto, sem fronteiras, digamos assim, entre as culturas e o social, o Manuel sentiu que o Porto era algo que lhe dizia a ele também muito, e sentiu verdadeiramente ali o espírito integrador do Eixo Atlântico. Logo de seguida, ele convidou-me para vir aqui a Vigo e ser o protagonista de um dos atos mais solenes que Vigo tem, que é o seu dia de cidade, e eu fui o protagonista principal dessa celebração, o que muito me honra. Eu acho que aí foi o selo branco São João do Porto e Dia da Cidade em Vigo que selaram esta união. A lectura do bando que fixo Fernando Gómez falaba do espírito. Sí, quería apuntar... Moi louvada, por certo, polos cidadáns que disfrutaron aquel día de Castrelos. Vamos a ver, eu a verdade é que era fácil de convencer. O que ocurre é que en campaña electoral pois había que diferenciarse un pouquiño da proposta de outras opcións políticas, primeira medida. Segunda medida, ou segunda consideración, aquí habíase falado un pouco do Eixo Atlántico como un instrumento para facer política, pero política mellor de imaxen. Eu puden perceber, eu puden decatarme de que o Eixo tiña un fondo positivo que era interesante para a cidadanía, para Vigo e para Galicia, e sobre esa base non me importa recoñecer que me parece que foi Alexander Pope o que dixo aquilo de que cando alguén cambia de opinión razonadamente é porque é máis sabio. Modestia a parte, eu considereime un pouquiño máis sabio e ademais aprendín de un maestro como Fernando. Falaba o señor Gómez de espírito, non desa conciliación, desa reconciliación Porto-Vigo. Non botan vostedes en falta un pouco esa reactivación das relacións entre dúas cidades que teñen que tirar un pouco do resto da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal? Claramente. Como alcalde que foi moi importante no cambio do Porto e como alcalde tamén que foi de Vigo. Claramente, eu acho que neste momento as relações... Agora, independentemente da interação das cidades do Eixo Atlântico, falando agora de Porto e Vigo, eu acho que as relações entre Porto e Vigo neste momento não saem da rotina, não saem do normal, não acontece nada. Eu acho mesmo que não acontece nada. E penso que seria bem interessante, dada que no fundo se assumem como os protagonistas regionais maiores, que seria bem interessante que pudesse haver aqui uma interlocução, uma maior força da ligação entre os dois pivôs, os dois centros de decisão importantes que são Porto e Vigo. Infelizmente não tenho sentido, se as há, são no segredo dos gabinetes, o que também não serve à população em geral, pelo menos que tenha consequências, não vejo. E julgo que estão muito esfriadas, muito mornas as relações institucionais formais entre as cidades de Porto e Vigo. E como se poderiam reactivar, señor Pérez? Non o sei, iso depende das persoas que estén ao frente, claramente, sin que isto represente crítica para ninguén. Naquel intre, Porto e Vigo e Porto
tiraron do eixo atlántico, seguramente era moi necesario para que a institución tuvese o éxito que tuvo. Podo incluso contar como anécdota que eu fun reelexido para un segundo bienio e que Fernando foi a persoa que falou, pois, con seus colegas de outras cámaras, membros do eixo atlántico, que salín elexido por unanimidade. Eso que quere decir? Que o eixo tiña tamén unha maneira de operar. Eu decía sempre, Fernando decía tamén sempre, aquí os nosos problemas, nós aquí somos cooperadores desde a nosa perspectiva, non somos competidores, competimos cooperando e cooperamos competindo, defendendo, por suposto, cada un os seus intereses, pero buscando, en fin, mirando desde un pouquiño máis arriba para ofrecer pois un discurso, un diálogo, un entendemento. E iso penso que se bota en falta e que probablemente ningunha outras das cámaras ou dos concellos que están no eixo atlántico poden suplir o pulo, a forza que lle daban Porto e Vigo naquel momento, que desde logo naquel momento era absolutamente necesario para o éxito da institución. Como modernizador de Porto e das comunicacións en o Porto coa área metropolitana, co Grande Porto, que pode supoñer para o eixo atlántico vertebrar con ese tren que conectaría, sería o ideal, se hai a saída sur de Vigo, ese A Coruña-Lisboa, pero que suporía, señor Gómez, modernizar a conexión ferroviaria entre Porto Vigo e a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal? Eu acho que já ninguém tem dúvidas de que essa infraestrutura é fundamental para a ligação entre duas zonas económicas e populacionais relevantíssimas para a Espanha e para Portugal. Ninguém tem dúvidas disso. Agora, as populações têm, sobretudo do lado português, têm naturalmente que duvidar de tudo isso. Têm que duvidar porque cada vez que há uma cimeira vai haver o trem de alta velocidade ou vai haver o trem rápido. Sim. E logo a seguir, tudo se esquece. Eu quero lembrar, já que estamos a falar aqui também da cimeira do Cumbre Ibérico, era o Durão Barroso, primeiro-ministro de Portugal. E como primeiro-ministro, ainda antes de ir para a União Europeia, ele assegurou 3, não foi uma, 3 ligações em alta velocidade que ficaram assinadas, que ficaram escritas entre Portugal e Espanha. Quantas avançaram? Nenhuma. 0. Dir-se-á. Veio a crise e a Troika em Portugal impediram que determinado tipo de investimentos se fizesse. É verdade, mas a Troika apareceu muitos anos depois de Durão Barroso ser primeiro-ministro e não houve, mesmo assim, nada que indiciasse que este projeto ia avançar. Agora que Portugal saiu do procedimento por déficit excessivo, respira de novo mais livremente, eu entendo que esta ligação ferroviária, se há investimento público a fazer em Portugal e o modelo económico que em Portugal neste momento se prepara é um modelo económico que tem que fazer apelo e faz ao investimento, não só privado, mas público, então as principais infraestruturas de transportes e de ligações em Portugal estão feitas, menos as ferroviárias. Menos as ferroviárias. Nós continuamos nas ferroviárias muito aquém daquilo que seria o exigível para um país exportador. Então, sendo a Galiza um polo económico importante, sendo o norte de Portugal um polo económico importante, faz sentido que a ligação Porto-Corunha seja uma ligação rápida. Como a Porto Vigo aqui é a mais frágil de tudo isto, então dê-se prioridade. Parece-me que isto é uma conclusão evidente de rentabilização do investimento público no interesse geral. Ese tren Celta que ainda lle costa ser, bueno, non competitivo, ser do século XXI, señor Pérez, non? É que precisamente en este mundo global vivimos todos moi rápido, o tempo é ouro, non? Aqueles tempos pasados en que nunca tiñamos prisa, que, bueno, que daqui a Madrid chegabas ás 8 da noite, chegabas ao día seguinte ás 9 da mañá. Bueno, pois aquí a prova está en que logo
A oferta vai a crear a propia demanda, non hai máis que ver o tren Vigo-Coruña. Sí. Bueno, pois en esta línea de periferia na que teñen que ter os gobernantes a conciencia clara de que a que nos toca vivir é absolutamente necesario para o noso desenvolvemento, para seguir sendo competitivos, porque ao final a idea clara precisamente en ese mundo de facilidade de comunicacións é para manter un certo rol, unha certa posición, é a nosa competitividade e a productividade. Para ir rematando, un desexo para os vindeiros anos para o eixo atlántico e para as relacións entre Galicia e Norte de Portugal, a Eurorrexión, señor Gómez. Que cada vez mais se consolidem os laços entre o Norte de Portugal e a Galiza, que os municípios que compõem este vastíssimo espaço geográfico e populacional, que estes protagonistas saibam honrar a história e que só podem honrar a história fazendo melhor do que aconteceu até aqui. Señor Pérez. En estes casos sempre se dice os millores desexos teñen que concretalos os políticos, tamén nos teñen que concretar a sociedade civil, tamén nos teñen que concretar os que están aí a pé de obra, é dicir, a institución, en este caso o eixo atlántico. Caramba, pois como falamos para cantos anos, para 25. Sí. Bueno, casi podemos pedir que os ollemos, que os vexamos con boa saúde, se é posible. Europa entende a nosa realidade, vostedes que tamén estiveron en Bruselas. Ese crecemento, esa evolución, ese... Não estou certo. Não? Pessoalmente, não estou certo. Acho que a Europa tem dado alguns passos atrás nestes últimos anos, vai ter que se refundar. Sim. E ninguém se refunda sem grandes protagonistas, sem novos protagonistas. O que fez a Europa que nós vivemos, a Europa feliz que nós tivemos, foram grandes líderes. Sim. Grandes líderes em França, grandes líderes na Alemanha, grandes líderes na Comissão Europeia, grandes líderes em Portugal, grandes líderes em Espanha. E neste momento, os grandes líderes ou estão muito silenciados e ainda não apareceram, ou têm que se fazer. Señor Pérez. Sí, o impulso que a Europa lle deu Delors, Kohl, Felipe González ou Fraga probablemente hoxe se ve moi oscurecido, non está sobre o papel. E logo hai outro plantexamento, é dicir, unha vez que dicen os políticos estamos saindo da crisis, probablemente hai que cambiar algúns obxectivos, non é só a austeridade, teñen que ser as grandes realidades das inversións, ten que ser buscar a complicidade dos cidadáns para tirar todos do carro na mesma dirección. Claro que sí, que sería moi importante, e xa que temos aquí con nós o vicepresidente do Porto e un dos nosos estandartes da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal e do Norte de Portugal, os éxitos do Porto serán tamén os nosos éxitos, moitísimos éxitos no vindeiro ano, señor Gómez. O mesmo para o Celta de Vigo. Tamén para o Celta de Vigo, señor Pérez. E para a Coruña tamén. Desgraciadamente, o ano que ven o Celta non estará en Europa, pero esperemos que tamén dentro dese horizonte do que falábamos antes, pero un horizonte máis corto, pois vexamos unha final de, xa non sei se de Champions, pero por lo menos de Europa League, pois un Celta Porto. Non estaría mal, Isso para o Porto é um mau voto. É um mau voto porque o Porto está na Liga dos Campeões e para ir à Liga Europa tinha que cair na fase de grupos. E essa não, Manuel. Pero pode quedar eliminado na primeira na liguilla que fan para non complicarlo, nos clasificamos nos para a Liga de Campeóns o ano que ven, gane ao Porto a Liga. Encantado, Fernando. Eso é moito mellor. Ese é un soño. Nos enviará unhas entradas e alá. Claro, o éxito do Norte, bueno, que subiu o Desportivo das Aves tamén, non? O Norte e o espazo do Eixo Atlántico reforza. É verdade, que iso é moi importante, e facer unha recomendación que xa fixemos neste programa no Eixo Atlántico, a visita ao Museo do Porto, que é un dos mellores museos futbolísticos da Europa, máis interactivo e moi recomendable. E dende aquí, señor Gómez, tamén pois o esforzo que fixo o Porto para ter un dos máis modernos de Europa. Sim, é o máis moderno da Europa.
que é impresionante o tema do holograma do presidente Pinto da Costa, é sen dúbida un dos máis espectaculares que hai aquí en Europa e no fútbol europeo. Moitísimas gracias aos dous por achegarse ao Vigo e por hoy este espazo do Eixo Atlántico. Un placer. Moitísimas grazas. E a por outros 25 anos do Eixo Atlántico. E que os celebremos aquí. Moitísimas grazas por acompañarnos. Facemos un alto e retornamos na radio para pechar este tempo de Vigo e por hoy. Ata agora.